A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui de volta, gravando mais um vídeo aqui para os irmãos. E hoje nós vamos falar rapidamente sobre o jejum de Cristo, aquilo que Cristo fez na sua obra, de descer até esse mundo e morrer pelos nossos pecados, e o quanto isso nos ensina, o quanto que o jejum que Cristo fez, às vezes quando a gente fala do jejum de Cristo, a gente tem a tendência de pensar logo ali no capítulo 4 de Mateus, no capítulo 4 de Lucas, sobre a tentação no deserto, quando o diabo tenta Jesus, naqueles 40 dias de jejum, e de fato Jesus jejuou durante 40 dias, mas, meus irmãos, o jejum de Cristo ele começa um pouco antes. Se nós formos entender o significado da palavra jejum, nós vemos, meus irmãos, que mais do que abrir mão da comida terrena, enquanto homem, ele abriu mão, primeiramente, da sua natureza divina, da sua natureza celestial, da sua glória, do seu trono, para que ele viesse, então, habitar no nosso meio. E, meus irmãos, o texto que nós vamos falar é o texto que está lá em Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, meus irmãos, quando a gente vê esse texto, Paulo descreve muito bem aquilo que Cristo fez, o porquê ele herdou o nome que está acima de todo nome, o porquê que Deus deu esse nome a Cristo que está acima de todo nome, o qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará dos que estão nos céus, ou seja, nas regiões celestiais, os anjos, os que estão na terra, nós homens, e os que estão debaixo da terra. Então, meus irmãos, todos adorarão esse nome, todos confessarão esse nome. E, meus irmãos, quando a gente pensa na palavra jejum, a etimologia da palavra jejum significa vazio. O significado da palavra jejum é vazio, esvaziar-se. Então, olha que coisa tremenda, meus irmãos. Porque quando Cristo ele se torna homem, semelhante aos homens, isso já seria Cristo se rebaixar a nossa condição. Mas mais do que isso, que fala que ele é achado em forma de homem, humilhou-se. E porque ele se humilhou, ele tornou-se obediente. Então, meus irmãos, essa humilhação de Cristo o tornou obediente. Hebreus vai falar que ele aprendeu a obediência pelos sofrimentos que suportou, pelos sofrimentos que passou. Então, meus irmãos, isso é muito lindo de se ver, porque Jesus, ainda ele na forma de homem, ele se humilhou ainda mais, ele desceu ainda mais. Foi a maior queda, vamos dizer assim, a maior mudança de altitude que existiu. Foi a de Cristo descendo até o inferno, até a morte, tomando as chaves, vencendo o último inimigo do homem, que era o diabo, meus irmãos, e ressurgindo, ressuscitando ao terceiro dia e sendo glorificado, sendo coroado. Por isso que Deus vai falar para Jesus: importa que tu vais agora para que eu te glorifique novamente. Quando o primogênito ele adentra ao mundo, ele é coroado e de glória, mas quando ele ressuscita, ele é novamente glorificado, ele é novamente coroado. Ele toma então as suas vestes novamente, aquelas vestes que ele tinha, que ele abriu mão anteriormente, meus irmãos. Isso traz um ensinamento muito grande, dito lá em Levítico, capítulo 16, sobre o dia da expiação, o dia do perdão, o qual o sumo sacerdote retirava as suas vestes oficiais para fazer aquele sacrifício pelo perdão do povo. Da mesma forma, Jesus se despiu da sua glória, tirando a sua roupa, calçando as sandálias da humildade ali, descendo a nossa condição, para nos fazer então participantes da sua morte e participantes também da sua ressurreição. E é porque ele ressuscitou que nossa fé tem sentido. Então, meus irmãos, quando a gente vê a questão do jejum, de se humilhar, meus irmãos, a palavra homem vem de humilde, humus, de terra. Então eu acho muito interessante, um relato que me faz lembrar muito bem isso é Davi. Quando Davi peca, que ele acaba adulterando ali com Batseba e mata ali o seu marido, Urias, o marido dela, e fala então, Natã vem repreender Davi, e ele começa a contar então sobre uma história até que Davi entende que esse homem é ele. Quando Natã fala, ele entende que esse homem é ele, e ele fala assim: olha só, Davi, Deus perdoou o teu pecado, mas
esse filho que foi gerado no ventre de Batseba, ele vai morrer. Então fala que Davi foi e jejuou, fala que ele ficou sem comer durante dias, e os anciãos se preocupavam com ele porque ele não comia. Então, meus irmãos, ele começa a orar e fala que ele coloca o seu rosto em terra, e aí que vem, às vezes, a expressão colocar a boca no pó da terra. Então, meus irmãos, eu me colocar humanamente próximo da terra, se eu me aproximar a minha condição de homem, porque é da onde vem a palavra humus, de terra, vem na condição. Então, quando a gente se humilha, meus irmãos, a gente entende que a nossa condição é a condição de homem, da terra, o pó que nada pode fazer. Aí sim, meus irmãos, Cristo cresce em nós. E fala então que depois daqueles dias, no 7º dia, viram para Davi e falaram: Davi, o teu filho está morto. Então ele se levanta e vai comer, porque não havia nada que ele pudesse fazer. Mas ele se humilha, ele jejua. Então, meus irmãos, no Antigo Testamento, a maioria das vezes que nós vemos o jejum, ela sempre vem numa condição de humilhação, de sempre se humilhar, né? Colocar cinza sobre a cabeça, vestir de pano de saco. Então, meus irmãos, isso traz a ideia da humilhação. E essa humilhação gera, então, a obediência, meus irmãos. E isso também me faz lembrar de um texto, quando a Bíblia está falando que os discípulos de João Batista viram para os discípulos de Jesus e falam assim: eu não entendo por que nós, sendo discípulos de João, precisamos jejuar e vocês que são discípulos de Jesus não precisam jejuar. E Jesus dá uma resposta para esses homens. Ele fala assim: por acaso, hão de jejuar aqueles o qual o noivo está no meio deles? Mas vai chegar um dia em que o noivo vai ser retirado do meio deles. Aí sim, eu vos digo que jejuarão. Então, meus irmãos, por que Jesus fala isso? Meus irmãos, o pão do céu é Jesus. Então, enquanto o pão do céu estava no meio deles, eles estavam sendo fartos, eles estavam sendo saciados. Mas quando esse pão fosse retirado, aí sim haveria esse vazio. Aí nós buscaríamos, então, sermos saciados por esse pão, sermos próximos desse pão. O jejum tem essa função da comunhão com Cristo, tem essa função de levar-nos à obediência, a nós diminuirmos, a que Ele cresça, a nós sermos saciados por esse pão, a nós nos aproximarmos de Cristo mais e mais, para que nós nos tornemos parecidos com Ele, para que nós tenhamos impressos em nós o caráter de Cristo, aquilo que Paulo vai falar aos Gálatas, quando ele fala: filhinhos, os quais eu sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, meus irmãos, o jejum ele faz isso. O jejum nos leva a uma condição de humilhação, a uma condição de homem, que Cristo cresce em nós. Então, meus irmãos, é exatamente isso que Cristo fez. Quando ele se humilha, quando ele desce, ele sai do seu trono e desce até esse lugar, ele se humilha, e essa humilhação torna-o obediente, e não só obediente, mas obediente até a morte, e morte de cruz. Então, meus irmãos, não negligenciem o jejum, não negligenciem a oração, mas jejuem, orem, para que nós nos pareçamos a cada dia mais com Cristo, para que nós venhamos a obedecê-lo, para que nós venhamos a sermos parecidos com Ele. Porque, meus irmãos, a maior descida que nós pudemos ver foi de Cristo saindo do mais altos céus e descendo ao lugar mais baixo da terra, às profundezas da terra. Meus irmãos, Ele desceu até o inferno para que nós pudéssemos subir até os céus. Então, Cristo fez a propiciação, a expiação dos nossos pecados, para que nós pudéssemos hoje nos humilharmos debaixo da potente mão do Senhor e no tempo oportuno Ele nos exalte juntamente com Ele, quando Ele vier, né, na sua segunda vinda, e, meus irmãos, elevar a sua igreja, nós estejamos prontos para subirmos com Ele, estejamos prontos para reinarmos com Ele. Mas isso, meus irmãos, exige uma vida de obediência, uma caminhada de obediência, em que todos os dias nós tomamos a nossa cruz, em que todos os dias nós nos esvaziamos das nossas vontades, de nós mesmos, a fim de que Ele cresça em nós. Então, meus irmãos, Jesus, Ele se esvaziou de tudo. Foi o maior esvaziamento que existiu em todos os tempos, mas também o resultado disso foi a maior glorificação, porque ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, que a paz do Senhor esteja sobre a vida dos irmãos, que nós possamos todos os dias nos parecermos mais e mais com Cristo. Amém? Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.